amar o próximo como a si mesmo, na instrução do Espírito, a lei de amor. Item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido. Só tem sensações, mas instruído e purificado. Tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua sálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1860. Então, começamos com essa reflexão que possamos praticar a lei de amor. Essa palavra para o nosso irmão Paulo, Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Pode melhorar, não pode não? Vocês estão bem? Sim. Vamos chegar no mundo espiritual. Opa! Muito bem, gente. Bom, a gente vai falar sobre uma passagem do Evangelho que tem esse nome, o Bom Samaritano, e uma das passagens que eu gosto muito, porque quando eu era menininho lá em Jequié, e que meu pai reunia a família para fazer o culto, essa era a passagem que eu mais gostava. Quando ele ia contar essa história, eu ficava animadíssimo, eu adorava essa passagem, não sei porquê. Depois eu entendi por que eu gosto dela. Porque essa passagem, ela tem muitos elementos que são importantes na compreensão daquilo que é trazido no Evangelho de um modo geral. E essa passagem, ela começa com uma provocação. O doutor da lei vai até Jesus e o provoca da seguinte forma: como é que
se pode falar a respeito da lei. O que é a verdadeira lei? E aí, Jesus, olhando para o homem, diz o que está escrito na lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E aí, ao mesmo tempo, pergunta a Jesus: e o que é o próximo? Ou quem é o próximo? Porque observe que o próximo, ele pode ser essa pessoa que está perto de mim. O filho, o irmão, o marido, a companheira, a mulher, o amigo, o vizinho, pode ser alguém perto. O próximo pode ser alguém que tenha uma proximidade física e que tenha nenhuma relação comigo. Seja uma pessoa desconhecida na rua, eu vou passando, vi a pessoa, me aproximei dela e tomei ela como próxima. Mas o sentido que está aqui nessa passagem, do próximo, ele vai além de tudo isso. Ele vai além da proximidade física, porque ele alcança a pessoa na sua necessidade. Ele alcança o espaço da relação entre a pessoa, no sentido de eu percebo você, eu sinto você, eu me envolvo com o seu problema, e eu estou ocupado de ajudar você a sair desse lugar que você se encontra. Porque quando é perguntado a Jesus, ele diz: o que acha você que seja o próximo? Aquele por quem o homem teve misericórdia. Sabe que as perguntas são feitas e o que o mestre faz? Ele vai deixando que o próprio perguntador responda. Então, de uma certa forma, aquele por quem o homem teve misericórdia. Observe que o critério de proximidade teve a ver com a percepção. E por que você está falando isso, Paulo? Porque o homem saiu em demanda de Jericó e foi assaltado. Jesus vai explicar o que ele está dizendo. E esse homem foi assaltado e tomou uma surra terrível. E ele então caiu à beira da estrada. Ele estava ali jogado na beira da estrada. E aí veio o sacerdote. O sacerdote veio, viu o homem caído. Olha aí, próximo. Ele estava, viu o homem caído e mudou o lado da calçada. E passou o lado e foi embora. Aí veio um levita, passando também, viu o homem caído, olha próximo de novo, viu, atravessou a rua e deixou o homem onde estava. Mas veio um samaritano. E esse samaritano então se abaixou, pegou o homem, percebeu que ele estava vivo, jogou azeite e vinho nas suas feridas, colocou ele na montaria, levou até a estalagem e disse ao estalajadeiro: cuide dele, porque eu vou viajar, e quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas. Então observe que o conceito do próximo está justamente ligado ao conceito daquele por quem o homem teve misericórdia. Então esse conceito que está no bom samaritano, ele tem a ver com a prática do bem, e ele tem a ver com o sentido da amorosidade, que por muita coincidência, o texto do Evangelho de hoje foi a lei do amor, trazido por Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que o bom samaritano fez? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui em relação ao bom samaritano. Quantas pessoas identificadas tem nessa parábola? Vamos lá? O sacerdote, o levita, o samaritano, mas ele não está identificado. Um é samaritano, eu sei de onde veio, eu sei o que é, eu sei o que pensa, eu sei o que acredita, ele tem um monte lá, que ele tem um templo dele, etc. O outro, que é o sacerdote, a gente sabe também o que ele faz. O levita, a gente sabe o que ele faz. E o homem? Quem é o homem caído? Quem é o homem caído da estrada? Alguém sabe o nome dele? Qual é o time que ele torce?
Pro Bahia ou pro Vitória? Tá? Ele é maçom. Qual é a cor da camisa do partido que ele vota? Está lá? Ele tem algum símbolo do corpo que identifique ele, diga que esse aqui é desse lugar ou daquele lugar? Tem? Não. É simplesmente o quê? Um homem. Que pode ser qualquer pessoa. Então, quando a gente ajuda aqueles que estão próximos a nós, no sentido da proximidade física e emocional, a gente ajuda porque a gente tem interesse. A gente ajuda o filho porque a gente tem uma relação de amor com o filho, a gente quer que o filho se dê bem, a gente vai fazer tudo para ajudar o filho. Quando a gente ajuda uma outra pessoa, que estamos aí no ambiente de trabalho, a gente ajuda alguém, às vezes a gente quer um salário, quer receber alguma coisa pela ajuda que a gente fez. Mas nesse caso, esse homem ajudou um homem que ele não sabia quem era. Quer ver outra pergunta interessante para se fazer do bom samaritano? E se esse homem, ao invés de ter sido assaltado, se esse homem tivesse assaltado uma casa, e na hora que ele se soltasse do muro, ele tivesse caído e se machucou, porque fugindo ele se machucou. E se ele tivesse tomado, não tiro, porque naquele tempo não tinha revólver, mas se ele tivesse tomado uma flechada, uma espadada, daquele que ele estava roubando, e estivesse caído na estrada, o homem estaria ajudando quem? Um ladrão. E se esse homem tivesse matado a vítima da casa que ele entrou para roubar, ele estaria ajudando um assassino. Ele perguntou ao homem: você fez o quê? O que aconteceu com você? Porque a gente sabe que ele foi assaltado, porque a gente leu a história, mas o samaritano não leu essa história. Quando ele chegou ali, o homem já estava caído no chão, e ele se apiedou do homem, foi lá, pegou o homem, colocou no seu animal, pagou as despesas dele, para que esse homem pudesse caminhar. Esse é o ensinamento que Jesus nos traz a respeito da verdadeira caridade. Uma caridade incondicional. Ele perguntou se o homem podia pagar ele a despesa que ele ia poder fazer. Vem cá, eu vou te ajudar aqui agora, você tem como me pagar de volta? Jesus diz na sua apresentação que uma demonstração de amor é aquela que você faz sempre mais do que o que a pessoa está te pedindo. Se a pessoa te pedir um pano, você dá a túnica, a capa. Se a pessoa te pedir para andar 10 quilômetros, você anda 100. Se a pessoa te pedir R$1, você dá 1.000. Ele sempre está dizendo que nós devemos trabalhar numa máxima de que o máximo que nós pudermos fazer ainda é bom por aquela pessoa. Então, olha como é diferente você fazer uma coisa por interesse e você fazer uma coisa absolutamente desinteressada. É você fazer algo por alguém que não pode te retribuir. É você fazer alguma coisa para alguém e alguém nunca desconfiar que você fez. Essa é a verdadeira caridade que está aí sendo posta, que tem o bom samaritano como uma representação da caridade desinteressada. Então, se a gente começa a desenvolver essa amorosidade em relação ao outro, a gente começa a praticar aquilo que está lá no livro dos Espíritos a respeito daquela pergunta: qual é o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme assim entendido no tempo de Jesus, e a resposta que os Espíritos dão é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí a gente olha isso e vê que o Espiritismo traz uma máxima: fora da caridade não existe salvação, e a gente pensa assim: bom, então se a caridade me salva, eu vou fazer esta caridade que está aí colocada como aquela praticada no tempo de Jesus. E eu vou perguntar para vocês aqui, fazer um quiz evangélico. O que é benevolência? É isso mesmo que você pode dizer. O que é benevolência, gente?
Hã? Quem falou? Benevolência é? Beijo no coração de todo mundo. Um beijo no coração de todo mundo. A benevolência é diferente da beneficência. A beneficência é você fazer o bem. Então, quando você está fazendo o bem, uma instituição que faz o bem é uma entidade beneficente. Ela faz o bem. Mas a benevolência é o desejo de fazer o bem. Então, observe que você não precisa fazer, você só precisa desejar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você pode fazer sem desejar? Lembra aí desse sábado, desse domingo de eleição? Tinha gente fazendo sem querer? Tinha ou não? Tinha, como tinha, né? Gente visitando a casa dos outros que não queria visitar, gente comprando coisa para os outros que não queria comprar, gente ajudando os outros que não queria ajudar, em interesse de voto. Não foi isso? Não teve isso aí? Então eu posso fazer o bem sem querer, por interesse. Não posso fazer? Eu faço porque se eu fizer você me ajuda, se eu fizer você me dá. Então eu estou fazendo numa segunda intenção. Então não é isso que caridade está dizendo. Você pode morrer na rua distribuindo sopa, distribuindo pão. Se você não tiver vontade de estar ali, isso não adianta muita coisa. Adianta para quem recebe. Então não deixe de ir, mesmo sem querer. Mas para você, enquanto aquilo que te salva, o que move é o que está por dentro. Observe que o Evangelho de Jesus não trabalha com atos, trabalha com intenções, trabalha com sentimento, trabalha com vontade, trabalha com a verdade que liberta. Então, a verdade que liberta é: não adianta você fazer sem querer. O que importa é o que está dentro do coração. O que importa é o que sai da boca do homem, não o que entra, porque o que sai da boca do homem provém do seu coração, da sua alma, do fundo do ser. Não é assim? Então, essa é a essência do ensinamento do Cristo. Quando você vê uma demonstração como essa, que é um exemplo real da caridade desinteressada, porque o homem ajudou ao homem caído, porque ele teve vontade de fazer isso. Porque se ele passasse e não ajudasse aquele homem, ele ia ficar se sentindo como mal, muito mal. Porque ele ia ter dificuldade de chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e ficar lembrando do homem. Poxa, eu podia ter ajudado aquela pessoa, eu podia ter tirado ele da rua, eu podia... Quantas vezes a gente faz isso? A gente passa por uma oportunidade de ajudar alguém e a gente fica depois remoendo isso em casa, pensando: poxa, não seria legal se eu pudesse ter feito essa ajuda, não é legal? Então, a partir desse ensinamento, a gente começa a desenvolver que a caridade tem algo a ver com o que está no meu interior, aquilo que está dentro da minha alma, aquilo que está dentro do meu ser. Outra coisa da caridade é a indulgência. O que é a indulgência? Ser indulgente é o quê? Ô Paulo, eu vim aqui para ouvir, não vim aqui para falar não. O que é ser indulgente? Indulgente é o seguinte: imagine que uma pessoa cometeu um crime. Essa pessoa que comete um crime, ele é um... Pode falar. Criminoso. Ele cometeu um crime, ele é um criminoso. Então, se você pega um rótulo de criminoso e bota nessa pessoa, você tratará ele sempre como um criminoso, o resto da vida. Ele será sempre um criminoso. O que a indulgência faz? A indulgência separa o crime da pessoa. Ela faz isso. Então, você cometeu o crime, ok, então esse crime vai ser julgado. Eventualmente você vai pagar por esse crime que você cometeu. Isso aqui tem a ver com o crime. E você, que está passando por tudo isso, é um criminoso ou é um ser humano, filho de Deus, espírito imortal que evolui e que merece ajuda para sair desse lugar que você se encontra da ignorância para se transformar em alguém melhor? Quem é esse aqui? Isso faz a indulgência. A indulgência não passa a mão na cabeça, mas não abandona aquela pessoa que está ali na condição desfavorável.
Então, esse é o andar da indulgência. Aí você pergunta, é fácil ser indulgente? É fácil ser benevolente? Você ter o desejo sincero de ajudar pessoas? Se você quiser ter o desejo, você tem o desejo, ou o desejo nasce em você por alguma outra coisa? Ele nasce, não é? Ele é construído em você. Então, quando a gente tem a natureza de ajudar, quando a nossa natureza foi desenvolvida para ajudar, nosso desenvolvimento, nosso agir é natural, porque a gente faz isso de maneira espontânea, não precisa ter esforço, não precisa ter sacrifício nenhum. A pessoa faz sorrindo, a pessoa faz com alegria, a pessoa não mede sacrifício para fazer. Gente, pensa só na seguinte situação: a mocinha nasce numa casa de pessoas abastadas e ela é apaixonada por Jesus, resolve entrar no convento e aprende que o trabalho do bem do bom samaritano exige um desprendimento na caridade. E aí o que é que a mocinha faz? Ela começa a fazer o bem, a praticar o bem. Mas ela está praticando o bem com vontade ou sem vontade? Com muita vontade. Porque ela assumiu o papel na sua vida de ser uma seguidora do Cristo. Então ela está assumindo com muita vontade. E ela não tem recursos para fazer. Aí o que ela faz? Ela chega na rua, pega os doentes e leva debaixo de uma arcada de uma ponte, ali na igreja do Confim, embaixo, antigamente, tinha uns arcos. E ela invadiu aqueles arcos e botava as macas no chão. Ela tinha uma formação de enfermagem e ela atendia aquelas pessoas que estavam feridas nas pernas, que estavam com doença de pele, que estavam com outras enfermidades. Ela ajudava essas pessoas neste lugar. Essas pessoas não tinham atendimento nenhum, em lugar nenhum, porque eles eram miseráveis na rua. E ela ajudava essas pessoas. Aí a prefeitura falava assim: irmã, isso aqui não pode ser, não dá para fazer aqui nesse lugar e tal, papapá. E ela foi invadir outro lugar. Aí o povo ia atrás dela: irmã, nesse lugar não dá. Aí ela foi, pegou um terreno, no fundo do terreno tinha um galinheiro. Ela foi lá, pegou o galinheiro, invadiu o galinheiro, e do galinheiro ela fez um hospital. Aí vocês sabem que eu estou falando de bambus. A vida inteira dedicada às pessoas. Essa semana nós estávamos, foi no sábado, Junilson, sábado não foi? No sábado, na Mansão do Caminho, teve a homenagem ao centenário do nascimento de Nilson Pereira de Souza, aquele que ajudou de volta a fundar e a formar e a construir a Mansão do Caminho. E aí, quando você começa a ouvir de volta contando como era a vida dele, como foram os primeiros momentos, a dificuldade toda, e os relatos paralelos que a gente ouve ali, das pessoas contando, os próprios filhos falando, e você vê a dificuldade que eram aquelas pessoas sem recurso, pegar 120, 130 crianças e botar dentro de casa, porque naquele tempo eram filhos de ninguém, que ele assumia, dava comida, dava educação, dava formação, e alguns inclusive se transformaram em profissionais, tem alguns são médicos, etc. Então você vê que eles trataram com o cuidado, o zelo devido a essas pessoas, e fizeram isso com absoluto desprendimento e sem nenhum interesse de receber dessas pessoas nada que não fosse simplesmente a consecução dos seus objetivos, de vê-los prosperar. Tem um filme de Irmã Dulce que ela passa no hospital dela, os homens estão deitados, as pessoas, os pacientes ali, tem gente embaixo da cama, e tem um senhor que bota a cabeça para fora da cama assim, ela vem e passa a mão na cabeça dele e tal, e ele fica extremamente feliz só de receber um toque na cabeça de Irmã Dulce. E a gente vê outros exemplos. O exemplo de Divaldo é um exemplo incrível. O Divaldo sofria muito mesmo, assim, a ponto quase assim, um ponto de ficar doido, por conta dos achaques espirituais, por conta da ausência do recurso que naquela época não tinha, e hoje tem muito mais. Mas naquele tempo eram sozinhos aquelas pessoas ali, entraram naquele mato na década de 50, ali no Pau da Lima,
e abrir aquilo com enxada, aquela mansão para mim toda aberta na mão com enxada. Imagina isso. Você só faz isso se você tiver amor pela causa. Você não faz isso se não tiver a movimentação, amor de causa. Não faz. E é nesse processo da transformação do ser que nós estamos vivendo exatamente a época do bom samaritano como um exemplo da transformação das pessoas. Olha o que nós estamos vivendo hoje, gente. O mundo hoje é um mundo de egoísmo ou é um mundo de doação? O que vocês acham? É egoísmo. As pessoas estão vivendo para si ou para os outros? Cada um por si. Não é isso? E a amizade continua. Então, essa sociedade que está pregando a separatividade, pregando o isolacionismo, pregando o distanciamento das pessoas, ela não está contribuindo para a formação de bons samaritanos, mas sim de levitas e sacerdotes. Daquelas pessoas que, por suas conveniências pessoais, isolam as pessoas no caminho e deixam cada um ali nos seus quadrados, sofrendo as suas dores e os seus sofrimentos dioturnos, passando pelos seus tormentos, sem lhes dar a menor atenção. Me chocou bastante uma cena que aconteceu na frente da empresa que eu trabalhava. Um homem foi assassinado, mais ou menos umas 9 horas da manhã, na frente da empresa, mas bem na frente mesmo, na porta. E aí, quando nós saímos, tinha um homem caído na rua. E o que chama a atenção é a frieza das pessoas passando, vendo aquele homem caído, como se não fosse nada. Como se fosse uma coisa assim, um objeto caído no chão. Eu fiquei chocado. Eu disse, meu Deus, é um ser humano. Mas as pessoas passavam, olhavam e seguiam seus caminhos. Isso não é, a sociedade humana não é assim, ordinariamente. A sociedade humana está assim, por hábitos, por condutas culturais, por determinados tipos de ideias disseminadas como verdades, que na verdade estão reconstruindo o ser humano. Isso aconteceu no século XIX, gente. Nós tínhamos uma sociedade extremamente religiosa, equivocada na sua religiosidade, é verdade. E por conta disso, por conta dos erros da religião, achou-se que Deus era culpado pelas guerras, pelos martírios humanos, pelas dificuldades de toda a ordem, de que Deus estaria enganando as pessoas, prometendo um reino que não existia, porque o que estava vindo para a humanidade era dor e sofrimento, causado não por Deus, nem pela divindade, nem pelas entidades maiores, mas causados pelo próprio homem na sua ignorância. E com isso, negaram a religião e construíram uma sociedade materialista que é a que nós vivemos hoje. É ter, gente, é ter, é só ter, eu tenho, tu tens, ele tem, e se ele não tiver, problema dele. E assim a gente vai, na nossa alma, endurecendo o nosso coração, e eu pergunto, como é que nós podemos ser benevolentes se tudo está nos empurrando para a separatividade, está nos empurrando para o isolamento, tudo está nos empurrando para sermos contrários à ideia do amor coletivo, a amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e ao próximo como a mim mesmo. É um amor que transcende a ideia da separação, é um amor que inclui o outro, é um amor que nos compara a Deus. Viu, Paulo? E uma coisa, disseram também que na época da pandemia a humanidade ia melhorar, né? Será que não disseram que relataram isso? Agora vamos melhorar todo mundo. Disseram isso, disseram outras coisas também. Mas o que eu acho é o seguinte, gente, a gente tem muito isso de achar que as nossas mazelas, elas serão resolvidas assim, ó. Pode pirlipipi na cabeça do cristão e o cristão resolver os seus problemas. É como se você pegasse pomada, essas pomadas de vovô Pedro, passasse na têmpora e nunca mais você tivesse um pensamento ruim. Isso não existe.
A pandemia é um vírus que provavelmente tem lá suas causas humanas e que se espalhou e matou um bocado de gente, e a humanidade sofreu bastante para descobrir o que é que o homem é capaz de fazer, no máximo da maldade. Agora, essa transformação que acontece do ponto de vista do que foi dito que seria para virar para o bem, essa demora. Você sabe por que demora? Porque para que eu possa ser bom, eu preciso ainda visitar aquele lado meu que não é bom. Por mais paradoxal que isso possa parecer, eu só consigo revelar a bondade real quando eu consigo olhar de cara com o monstrinho que mora dentro de mim. Porque você não consegue mentir para você mesmo. Você não consegue enganar você mesmo. E aí, quando a gente vê uma sociedade que constrói homens separados, é cada vez mais distante esse sonho de uma sociedade transformada, uma sociedade que transitou para uma regeneração a partir de novos hábitos, de novos costumes. Nós não devemos ter essa impressão, que é uma impressão infantil, gente. Você quer saber o que é que vai mudar a humanidade? A vontade da humanidade mudar. No dia que tiver uma pandemia de vontade, de boa vontade, e que você acordar de manhã, eu acordar de manhã, e eu estou me sentindo bem, estou com vontade de mudar tudo. Nossa, aquela preguiça de ontem acabou, agora eu só quero transformar tudo, eu vou botar tudo, eu vou amar, eu vou perder. Aí está chegando lá. Porque as transformações, elas são de dentro. Por isso que eu estou falando para vocês que o BIP, o tal do benevolência, indulgência e perdão das ofensas, não tem nada de fora, gente, é tudo de dentro. A vontade é interior, a indulgência é interior, e o perdão é fácil perdoar. É fácil perdoar. Se o vírus do Covid chegasse aqui e me fizesse perdoar, eu ia ser capaz de perdoar porque eu peguei Covid? Sabe o que foi que aconteceu na época da pandemia, já que você trouxe o exemplo? O que aconteceu na época da pandemia? Nós tivemos a hiperconvivência. As pessoas passaram a viver mais juntas, dentro de casa, e com isso os conflitos aumentaram. Muitos casais separaram. Por quê? Porque antes era assim, você vivia, mas tinha a distensão das pressões, acontecia no happy hour de sexta-feira, no trabalho que um ia trabalhar, passava um dia trabalhando, outro dia trabalhando, se encontrava em casa 2 horinhas lá, ali era um tempo de se suportar pouco. Mas quando você foi obrigado a viver 24 horas com aquela pessoa e acordava e olhava para a cara da pessoa e não tinha como happy hour, jogar bola, não tinha como sair de casa, o povo começou a entortar. Então, esse convite de agora é um convite de mudança mesmo, é um convite de transformação. E onde é que a gente vai buscar os exemplos? Vai buscar dos que estão no chão, dos que destruíram a sociedade, ou vai buscar dos que conseguiram superar tudo isso? Então, quando Jesus já aparece naquela época, no século I, Jesus foi uma novidade imensa na sociedade que existia, porque eles viviam no templo. Olha como eles faziam, eles viviam no templo, deixou a necessidade, levavam o animal no templo, sacrificavam e vinham para casa sabendo que Deus cuidava dos seus problemas. Aí chegou Jesus, e Jesus chegou com uma palavra nova, dizendo: vocês têm que se transformar, é preciso transformar por dentro e não por fora, porque quem se transforma por fora é sepulcro caiado, Jesus chamava assim. Sepulcro caiado é aquilo que é todo bonitinho por fora, mas por dentro é podre. Então ele está convidando a uma mudança interior. E nós estamos sendo convidados a essa mudança há 2000 anos. Há 2000 anos. Não é fácil fazer. Por que não é fácil fazer? Porque na hora que eu começo a fazer, eu começo a descobrir que dá trabalho, que eu vou ter que abrir mão de umas coisas que eu gosto. Eu vou ter que, de certa forma, seguir o caminho inverso do que Lázaro está propondo, porque Lázaro disse que no começo são instintos, depois sensações, depois sentimentos. E os sentimentos têm no seu ápice o amor, mas não o amor normal, um amor diferente. Ele está dizendo que existe uma gradação no processo da vida. Nós ainda vivemos na base dos instintos, das sensações,
Nós estamos imersos em corpos que nos dão essas sensações. É difícil viver na Terra por isso. A Terra é um planeta lindo, maravilhoso, que tem um monte de coisa legal, mas tem isso. Se você de repente se deixar levar pelas sensações do corpo, você vai ser um espírito prisioneiro de si mesmo, porque você vai viver condicionado nas suas vontades. E aí não tem espaço certo para desapego, não tem espaço certo para compreensão da imortalidade da alma, porque o indivíduo que é apegado ao próprio corpo não vai querer morrer, não vai querer deixar o corpo, não vai querer perder as coisas que tem, não vai querer perder a festinha, não vai querer fazer nada, porque para abrir mão disso é como se ele estivesse abrindo mão da sua própria felicidade. Só que a felicidade, dizem os espíritos, não é essa das cosquinhas que você obtém nessa vida. A verdadeira felicidade está quando o espírito, sentindo-se pleno de si mesmo, esse espírito é capaz de sentir essa sua plenitude fluir em todos os pedaços do seu corpo, produzindo então uma felicidade. Não é uma felicidade que começa e acaba, gente. Essa felicidade nossa é boa, mas ela é assim. Você fica feliz agora, que 2 horas você não é mais feliz. Você fica procurando assim, é aquela felicidade que estourou, você já passou. Aí a pessoa já meio que dá uma aliviada, porque as tensões, as substâncias que promoveram isso no cérebro, elas deram uma atenuada. Ninguém fica igualmente feliz o dia inteiro. Você tem graus diferentes e fica nessa. A minha irmã, que ela conhece, ela fala assim, sem nenhuma... Ela não fica com franze nem o olho quando diz isso. Ela diz, eu estou tão feliz, mas fico tão preocupada quando eu estou feliz, porque normalmente quando eu estou feliz, depois me acontece uma coisa ruim. Isso é felicidade, gente? Pense aí, uma felicidade com medo de acabar na esquina, ali na rua. Então a gente não faz essa felicidade, não é a felicidade que isso. Quando o Espírito fala felicidade, não estou falando disso. Aqui na Terra não é o lugar das felicidades plenas. Por quê? Porque está encharcado de felicidades passageiras. E a gente assim fica seguindo essas felicidades passageiras como se elas fossem o sentido da vida. Se nós encontrarmos o sentido da vida em nós mesmos, não precisamos necessariamente desses outros tipos para estímulos de vida. A pessoa vai ser alegre, a pessoa vai ter vontade de viver, a pessoa vai ter vontade de fazer as coisas, não porque está recebendo estímulos sensoriais, mas porque a sua alma está se movimentando nesse sentido. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. Porque quando eu vou na direção do outro, eu não vou porque, eu vou por uma necessidade da minha própria existência. O exemplo que eu dou é o do sol. Domingo de manhã, você resolve dormir até mais tarde. O que você faz? Você pega, fecha a janela, bota o blackout, é assim que chama, quem não tem blackout, bota papelão, jornal, é assim. A gente bota qualquer coisa lá no sol, não entrar. Aí você pega o ventilador, ou então o ar-condicionado, tora ele bem frio, bota coberto na ponta da orelha e vai dormir até mais tarde. É assim que você faz? É assim, gente? Eu não sei fazer, porque mudar assim quando a mãe faz assim, ó. Sabe? Mas vamos supor que a gente consiga dormir até mais tarde. Aí quando é 9h30 da manhã, você diz, não, está na hora de acordar. Aí você levanta, vai na janela, abre, quem é que entra primeiro no seu quarto? O sol. Alguma vez vocês já fizeram essa experiência e o sol entrou reclamando? Pô, velho, estou aqui desde 5 horas da manhã na janela do seu quarto. Você acha que eu não tenho mais o que fazer, não? O agricultor está querendo que eu vá para lá e iluminar a semente dele. O outro está querendo que eu vá para o céu. E eu estou aqui na sua janela e você fechando a janela na minha cara. Ou então, quando você bota um protetor solar, aí o sol diz, você não quer não? Peraí, vou te isolar. E você vai andar numa sombra agora, pelo meio da rua. É assim que funciona? Não. Por que não é assim? Por que não é assim? Porque o sol ilumina, porque a sua natureza é iluminar. Se você perguntasse para o sol, por que você ilumina quem fecha a janela na sua cara, ele pergunta, como assim? Porque enquanto a janela está fechada, eu não estou iluminando a pessoa, mas eu estou iluminando a janela. Porque a minha natureza é iluminar. Então, uma pessoa que aprende a amar, quando você pergunta, por que você ama essa pessoa? Como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. Porque
que a natureza da pessoa é aquela. É de tal sorte uma expressão de amor que ela não consegue fazer de outro jeito, gente. Ela não faz esforço nenhum para isso. Nenhum esforço. A mesma coisa para quem perdoa, a mesma coisa para quem ajuda, a mesma coisa para quem dá a sua vida para construir uma obra em nome da sociedade, em nome dos outros. Mesmíssima coisa. Você pode fazer com sacrifício, e quanto mais sacrifício quer dizer que aquele desiderato, aquela ideia está mais longe de você, e você precisa se esforçar mais para superar as suas resistências para conseguir fazer. E quanto menos resistência você tiver, quer dizer o quê? Que você já está mais ali na frente para fazer. É por isso que a caridade, ela é considerada não uma ação, mas um grande indicador de evolução do espírito. Quanto mais você consegue fazer isso sem esforço, mais evoluído você está. Porque não existe nenhuma possibilidade de a gente evoluir trancado no garagem pensando em figuras de luz. Não vai ser por aí. A gente tem essa ideia da razão. A gente quer botar tudo na razão. Quer entender Deus com razão. Quer entender a alma na razão. Quer entender o amor na razão. Quer entender tudo como se fosse, coubesse numa caixinha de sapato. Mas essas coisas, essas grandezas, elas não pedem mais nenhum tipo de análise. Você pode querer, por curiosidade, até fazer uma digressão filosófica, ficar assim, a gente que está fazendo aqui, batendo esse papo, que tem essa missão de divulgar doutrina, a gente tem que de vez em quando fazer essas racionalidades, mas na vera, individualmente, você não fica pensando em Deus racionalmente. Deus não é razão. O bem não é razão. A caridade não é razão, é expressão natural de sentido, que não tem nada a ver com razão. Você às vezes está fazendo sem saber por que você faz aquilo. E você está fazendo porque sua alma está mandando sobre o seu corpo. A sua alma está passando pela sua educação, passando pela cultura, está passando pelo engessamento que você botou no seu cérebro, está passando por tudo e está lhe dando um novo modo de agir a partir das heranças adquiridas da alma que você não consegue mais frear. Quando você olha a escala espírita, é assim que funciona. Os espíritos de terceira ordem, que somos em grande maioria, esses espíritos, eles têm uma característica que eles não conseguem fazer isso. Tudo que ele faz para fora é com esforço. Ele tem que preparar uma semana, e quando ele está assim indisposto, ele simplesmente não vai fazer. E a gente tem esse problema dentro das casas espíritas. É o trabalho voluntário. Imagina um trabalho voluntário, um trabalho de mediúnica, por exemplo. Por que eu estou falando da mediúnica? Porque a mediúnica tem um esforço inaudito e um esforço ingente da equipe espiritual para que aquilo dê certo. Então eles vêm com antecedência de 2 dias, preparam a casa, preparam a fila das pessoas, dos espíritos que vão ser atendidos, prepara tudo e deixa tudo preparado. Aí naquele dia, o médium, ou a médium, ou o mínimo, ou o máximo, de repente, seja lá qual for a graduação desse cidadão ou dessa pessoa, ela simplesmente tem um aniversário do filho de Chiquinha, e ela vai para o aniversário do filho de Chiquinha e os espíritos ficam aqui esperando, cadê? Agora, quando a pessoa tem o compromisso, não existe nenhum impedimento de ordem material, a não ser a morte da pessoa, que peça a pessoa de estar ali no seu compromisso. Por quê? Porque não tem porquê. É a essência. A pessoa vai perguntar, você vai? Como assim? No meu lugar, eu tenho que estar ali. Como assim não estar ali? A evolução espiritual, gente, ela se dá assim. A gente fica imaginando que para o indivíduo ser espírito iluminado, ele tem que sair flutuando, ele tem que construir um hospital para velhinho, ele tem que dar passe em todo mundo, ele tem que sair dando conselho. Às vezes a pessoa é uma pessoa ignorante, não consegue articular as ideias de forma... Mas ele já consegue na sua alma realizar isso de tal sorte, eu conheço vários. Nós temos uma amiga que, se você pedir a ela para fazer uma demonstração de um teorema espiritual, esqueça, ela não vai conseguir fazer. Mas se você receber um abraço dela, você vai entender o que eu estou falando. Estou errado?
Então, a nossa amiga Conceição, ela vem, nos dá um abraço e você entende tudo, porque naquele abraço que ela dá, ela está dizendo para você, sem dizer uma única palavra, que nesse momento a minha alma seja sua. Eu dou o que eu tenho, o máximo de mim. O que é que eu tenho? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu sou uma mulher pobre, mas o que eu tenho, eu te dou a minha alma. E eu te dou, se precisar, eu caio duro aqui, mas você se levanta e continua andando. E você sente isso dela sem ela te dizer uma única palavra. Simplesmente ela te dá um sorriso, te dá um abraço e você se sente assim. A gente vai encontrar essas pessoas aqui na humanidade, sabe por quê? Existe na ciência uma teoria que é chamada a teoria do corvo branco. Vocês já ouviram essa teoria? Não é? Todos os corvos são pretos. Todos. Todos. Mas se algum dia um único corvo aparecer branco, quer dizer o quê? O que é que quer dizer? Que você nunca mais vai poder dizer que todos são pretos. Porque tem um que é branco. Um único corvo muda toda a experiência. Isso é simbólico. Jesus chega na terra. Jesus foi o quê? Um quê? Um homem encarnado. Filho de Dona Maria. Filho de seu José. Vocês têm dúvida disso? Não, né, gente? Porque tem gente que acha que ele veio do helicóptero. Chegou aqui, desceu na terra. Aí Deus falou assim, ó, cuida do menino aí que é meu filho. Mas não é assim que o Espiritismo apresenta Jesus. O Espiritismo apresenta Jesus como ser humano encarnado, filho de Dona Maria, filho de seu José, que teve infância. Vocês já ouviram falar da infância de Jesus? Os 12 anos, quando ele sai com o pai e a mãe vai lá para o deserto. Não tem isso? Os primeiros anos da vida de Simeão e Ana, aquele batismo de Jesus, Simeão e Ana. Vocês não estão lembrados disso? Pronto. Então, se ele nasceu, se ele cresceu, se ele virou um homem, e o final desse homem foi qual? Ele aconteceu o que com ele? Ele morreu na cruz, mas morreu. Ele foi enterrado. Depois tem a história da ressurreição, mas parando na morte, ele nasceu e ele morreu. Quem faz isso é ser encarnado. Ele teve um corpo de carne e osso. Então, Jesus foi o corpo branco. Quer dizer que ele pode inaugurar na humanidade uma nova era, onde os seres humanos podem se dizer: se um homem conseguiu ser esse espírito encarnado na Terra, todos os homens e mulheres desse planeta podem também assim ser. Porque a alma é igual. O que difere é o grau evolutivo. Então, se nós evoluirmos, todos nós poderemos ser tais quais Jesus assim foi. Porque essa é a natureza da evolução do espírito. Os espíritos são criados iguais. Se desenvolvem em graus diferentes e à medida em que eles se desenvolvem, eles se expressam de forma diferente, cada um do seu jeito. Uma mensagem como a do cristianismo, ela não veio para nos fazer vergar o joelho sobre o milho. Não foi para isso. Não veio para fazer com que os homens se tornassem submissos a um dogma que eles não entendem o significado. Não veio para que nós estivéssemos aqui brigando uns com os outros, porque meu Deus é melhor do que o seu, porque o seu é assim, o meu é assado, meu livro azul é melhor do que o seu livro tal. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para anunciar como revelação o nosso caráter, alma e o potencial da alma humana. E para que é que o Espiritismo vem depois? Para nos dizer como nós podemos tirar este diamante bruto do meio desta grande lama da ignorância que está ali apresentada na própria existência humana. Então, se nós formos atentos e prestarmos atenção e mudarmos o nosso jeito de ser, nós poderemos, no exemplo do bom samaritano, sair na rua e, ao vermos pessoas necessitadas, possamos, pelo menos,
nos interessar por eles. No primeiro momento vai ser difícil. Você vai chegar ali, você vai encontrar uma pessoa que está expondo um certo risco, você vai ter cuidado, você vai ter suas restrições, você não vai querer que essa pessoa ande atrás de você, não vai querer que ela bata na porta de sua casa, eu sei que não vai querer. Você vai querer assim, querer chegar na praça, encontrar ela, entregar, dar suas costas e ir embora com o senso do dever cumprido. Esse é o normal que a gente faz. Agora vai chegar um dia que você vai perguntar assim: qual é seu nome? Você nasceu aonde? O que você gosta de fazer? Aí vai no outro dia e ele vai perguntar: você está bem? O que você está sentindo? O que eu posso fazer por você? Além desse pão, você precisa de mais de quê? Você está precisando de uma cama para dormir? Venha para dormir na minha casa. Você está precisando de um médico? Você está precisando de uma ajuda? Você está precisando de um psicólogo? Vamos ali que eu vou te ajudar. E é assim que nascem as obras. É assim que as pessoas começam a juntar os necessitados e começam a juntar os prestadores de serviço, e os prestadores de serviço para ajudar os necessitados vão formando obras, e as obras crescem assim, de abnegados, de pessoas que se dedicam a cuidar das pessoas sem medir esforços. Uma pergunta que não quer calar: entre duas humanidades, uma egoísta, isolada e triste, e uma outra que olha uns para os outros em busca de um significado, em busca de uma ajuda mútua, qual das duas prospera mais? A do egoísmo ou a da colaboração? Qual das duas? É óbvio que essa aqui tem muito mais chance do que essa. Essa aqui tem a sensação do aniquilamento. E olha qual é o discurso desse aqui: Terceira Guerra Mundial, eliminação, agenda 2000 não sei quanto. Esse é o discurso desse aqui. E o daqui? Liberdade espiritual, conquista do planeta, integração humana, superação das dificuldades da matéria. É essa a proposta. A cosmovisão é essa, e aqui é outra. Aqui é: você já comprou seu tênis hoje? Você já comprou sua roupa de chique aqui? O carro elétrico, você já tem o carro elétrico da bateria, que também é uma batedeira de bolo. Quando você abre o fundo da mala, você bota os ingredientes, você vai andando. Quando você chega lá, tem um bolo pronto no fundo do carro. Vai chegar um dia que você vai ter isso. O carro eletrodoméstico, você vai andando fazendo suco, né? Tudo ali. O multiuso, multifuncional, né? A gente não é isso, não. Isso é uma redução tão grande que a gente diz assim: racionalmente nós talvez estejamos dando uma prova que, quando a gente quer, a gente desliga a razão e vive no modo igualzinho aos animais. Porque os animais vivem assim, sem pensar no dia de amanhã, preocupados só com a sua sobrevivência, com a sua visceralidade. Nós não somos assim. Então o Espiritismo, ele veio trazer essa luz, a luz do despertar do espírito imortal, do despertar do ser que está aqui dentro de nós. Ele veio buscar uma chama que arde nos nossos corações, mas que está abafada, escondida pela ignorância, está abafada, escondida pelos vícios, pelas quedas e pelas dores, e nós não respondemos bem às nossas dores. Quantas vidas vocês acham que nós já tivemos aqui? Você acha que essa é a primeira encarnação? Se fosse, a gente não estaria aqui. A primeira demonstração é essa. A gente estaria ali num lugar bem duro. Então nós já viemos aqui várias vezes. E quantas vezes vocês acham que pessoas já tiveram conversas parecidas com essa conosco? E quando a gente volta carregando as mesmas pedras. Isso quer dizer o quê? Que os nossos ouvidos só ouvem o que a gente quer. Quando uma pessoa faz um louvor a Jesus, eu acho lindo, eu gosto das músicas, eu gosto. Acho que tem algumas belíssimas, as letras lindas e a melodia canta.
Mas eu fico imaginando que isso é feito para homens. Mulheres também. Quando eu falo homens, eu digo mulheres, eu sou antigo. Esse sentimento inclui a todos nós, aqui no âmbito físico. A geologia, que é a ciência que estuda os santos, ela aponta que nós já temos mais de 20 mil santos. Sabe o que é um santo? Sabe o que é um santo? O santo é a tentativa que nós temos de mandar no céu. Porque a gente não fica satisfeito em botar, você é o cardeal, você é o arcebispo, você é o papa. Não, você é santo. A gente chega lá e determina no plano espiritual o que a pessoa vai ser. E é assim que funciona? Tem santo lá que não está numa situação boa. Ele só não está pior porque o povo reza para ele. Aí ele recebe aquilo, aí aquilo é bom. Mas eu vou contar uma história para vocês que está no livro chamado As 7 Vidas de Fénelon. Nesse livro tem um negócio interessante que é a história desse espírito, a trajetória dele carregada ou recuperada por Hermínio Miranda, que é um historiador, pesquisador da área da espiritualidade. E ele conta que esse espírito, que foi Fénelon, que ajudou a codificação, que foi da igreja, esse espírito, na última encarnação dele, ele era um psicanalista frio. Então imagine que em encarnações precedentes, esse mesmo espírito foi canonizado, quer dizer, virou santo. Ele foi, o espírito representou uma santidade lá no céu, e agora ele é Erlo von Waveren, um psicanalista frio. Então imagine que Erlo teve uma depressão e descobriu que tem um santo, que é o santo das depressões, que é esse que está aqui, que foi ele em outra vida. E ele faz uma oração para esse santo. Ele está fazendo oração para quem? Para ele mesmo. Isso é uma bobagem. A gente inventou isso já atrás. Isso está na nossa cosmogonia. Existem espíritos elevados no plano espiritual? Existem. Esses a gente chama de santo, pode chamar do jeito que você quiser. Eles são espíritos elevados. E existem aqueles espíritos como nós, como eu particularmente, que estou aqui na dificuldade ainda, raspando as pedras. Então, esse espírito, nesse estado primitivo que eu me encontro, esse também um dia será um espírito puro, assim como todos seremos. Se isso não for uma boa notícia, não sei mais o que será. Porque se você está vivendo hoje um período de dificuldade, olhe o futuro. Olhe para frente. Se enxergue lá, faça um desenho na tela mental e se imagine como você será daqui a 50 vidas. Será que você vai sofrer pelas mesmas coisas? Será que você vai ter as mesmas dificuldades? Será que você vai ter os mesmos tropeços? Será que você vai conseguir perdoar? Será que você vai conseguir fazer o bem por vontade própria? Será que você vai conseguir, se você fosse um bom samaritano e estivesse passando na cena agora, qual seria seu papel? Sacerdote, levita ou samaritano? Qual seria o seu papel? Então você faz uma projeção e diz, olha, daqui a 10 vidas eu quero ser samaritano. Agora, para 10 vidas ser samaritano, você tem que começar samaritano nível 1, samaritano nível 2, agora, porque senão depois não chega, fica só um sonho. Deus tem paciência infinita. Nós temos a agonia de querer resolver as coisas rapidamente. Por isso vem a pomada, as datas, os eventos catastróficos como sendo os pontos de mutação da humanidade. Mas o verdadeiro ponto de mutação da humanidade acontece dentro da pessoa. Vocês conhecem Gandhi? Já ouviu falar dele? Mohandas Karamchand. Pois eu vou contar uma história para vocês de Gandhi. Na última encarnação, ele foi uma pessoa que roubou o seu irmão. Vocês acreditam nisso? Ele era viciado em sexo. Vocês acreditam nisso? Ele comeu carne para a cultura dele, isso era um crime. Ele fumou, outro crime. Ele não era lá essas coisas todas da religião.
não era. Porém, em um determinado momento da sua vida, uma série de fatos fizeram com que ele abandonasse o homem velho, matasse o homem velho e iniciasse o modo homem novo. E ele se transformou no conhecido Mohandas Karamchand, ou Mahatma Gandhi, conforme diz Tagore, o Mahatma Gandhi, porque ele tomou uma decisão de fazer uma transformação do seu homem interior, do seu ser interior. Ele desligou a chave da ignorância e abriu a chave da luz. Quer ver outro exemplo? Todo mundo já ouviu falar de Saulo de Tarso. Porque vocês estão vendo aqui uma pessoa que tem um nome parecido. Eu sou genérico, ele é oficial. O oficial, ele vivia uma vida assim. Quem não concordava comigo, me mandava matar. Parecia um rapaz que mora lá em Brasília, esqueci o nome dele, bem careca assim. A pessoa que não concorda comigo, eu mando matar. A pessoa que não concorda com a minha religião, eu mando matar. O que aconteceu com Paulo? Um belo dia, Paulo vinha andando no seu animal. Não vou falar que é cavalo não, senão está filmando aí, a tia Ruth Mesquita vai ligar lá para casa para dizer que não é cavalo, é camelo. Ele vinha no animal. O cara rico é verdade. Então, né? Ele veio do seu animal e ele caiu do animal e ele foi mais o mesmo depois que ele caiu. Não, ele se rendeu de joelhos e para Jesus ele disse: Senhor, o que queres tu que eu faça? Ele se rendeu. E quando ele se rendeu, ele matou o homem velho para fazer nascer o homem novo. Ele só foi o que foi porque ele teve a coragem de enterrar aquele homem velho do passado e abrir as perspectivas para uma construção de um novo ser, ainda na mesma vida. Você pergunta: Paulo, é possível uma pessoa fazer uma transformação tão grande numa vida só? Olha o corvo branco. Sim, ele fez, é possível. Se eu vou conseguir, aí é outra coisa. Porque lá em Gigué tem um ditado muito profundo, filosofia secular, que diz uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Se você tem vontade, é o primeiro começo. Se você vai conseguir, isso é uma outra questão. Porém, olha a notícia boa que eu vou dar para vocês. O verdadeiro espírita, ele é conhecido pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. E não pelas suas necessárias vitórias. Porque a vitória, ok, a gente comemora. Quem ganha mais com a vitória? Pessoa, quando a pessoa alcança um determinado grau evolutivo superior, ela já ganha ali plus. Vocês já imaginaram uma situação de vocês vencerem o mundo e o mal do mundo não lhes causar mais nenhum mal? Que maravilha! Somos isso. É isso que nós somos. O Espiritismo veio, junto com o cristianismo, nos explicar o que somos e o que nós podemos fazer das nossas vidas. Quando traz um exemplo do bom samaritano, não é para a gente ficar com inveja do bom samaritano, é a gente dizer assim: há possibilidade de fazer esse caminho que o samaritano fez. Há possibilidade de me colocar diante do outro como o bom samaritano se colocou. Há possibilidade de desenvolver em mim uma amorosidade como ele desenvolveu com o seu semelhante que estava caído, que ele não sabia quem era. Há uma possibilidade de desenvolver uma compreensão alargada em mim mesmo, porque esse homem conseguiu ir ao encontro daquele que ele não perguntou quem era, ele tolerou todas as circunstâncias da existência daquele ser, para que ele pudesse se colocar no seu caminho como alguém que vai ajudar. Então, se ele pode fazer, eu também posso fazer. O exemplo é assim, que arrasta e faz com que você se encaminhe nessa mesma direção, que você guie os seus passos na direção do mesmo objetivo que lhe foi proposto por esse que é agora o seu exemplo. Por isso que eu gostava dessa parábola. Vocês percebem que ela dá uma conversa grande, né, gente? Porque a gente vai pensando assim: poxa, o que seria do mundo se nós tivéssemos seres transformados assim? O que seria do mundo
se nós ficássemos, ao invés de ficar simplesmente levantando os braços e ventilando o céu, tentando fazer disso nosso gesto de elevação espiritual, nós calássemos a voz da consciência e deixássemos fluir a essência boa do Espírito falar por nós. Que nós não colocássemos os filtros da ignorância e deixássemos que o amor fluísse por intermédio de nós como o sol que ilumina os justos e os injustos, a chuva que molha todos. Que nós pudéssemos transformar esses corpos em verdadeiras lâmpadas ou postes da luz divina, e que nós pudéssemos fazer apenas uma coisa que Jesus nos pediu de todas elas: iluminássemos a nossa própria luz, acendêssemos a nossa própria luz, fôssemos luz do mundo e sal da terra. Se nós fizéssemos só isso, a nossa vida faria diferença na vida do filho, na vida do companheiro, na vida da companheira, na vida do amigo, na vida do que está do outro lado da rua. A nossa vida seria uma vida de entrega e nossa contemplação seria dizer assim: compreendi, amado, querido amigo, compreendi a sua lição, trouxe para mim, sou extremamente feliz para dar ao mundo aquilo que eu recebi generosamente das tuas generosas mãos. Eu agora consigo entregar o amor que eu recebo, eu entrego. As bênçãos da força, da vontade, da alegria que eu recebo, eu distribuo. A vida que passa por todos os poros do meu corpo e eu recebo, eu distribuo na forma dos meus braços que se movem na sua direção, para te tirar do chão, para te levar para um lugar melhor, as minhas palavras que saem, que fluem. E eu dou a minha boca para que ela seja o alto-falante de Deus, e naqueles ouvidos que estão necessitando daquela mensagem, naquele exato momento, que a gente possa chegar ali com essas palavras, e que essas palavras façam as pessoas mudar, façam o homem velho se enterrar no chão do passado e fazer nascer para a frente, para o alto, para as distâncias e as culminâncias maiores do infinito, o ser novo, brilhante, o ser divino que está em cada um de nós. Que maravilha seria isso, um mundo assim. Esse mundo é nosso, nós podemos fazer. Então a gente deve simplesmente olhar para a frente, não com o pessimismo, não encarando as dificuldades e as necessidades que a gente ainda tem, mas fazendo uma projeção do futuro e dizendo: daqui a um tempo eu serei assim. E para ser assim, hoje, eu já não serei mais do mesmo jeito. Eu vou dar um passinho na direção do meu futuro tão desejado. Se nós nos unirmos nesse ideal, com certeza, aí sim, nós vamos transitar o planeta. E será tão mais rápido, quanto mais rapidamente nós caímos dos nossos animais, viu, tia? Caímos dos nossos animais e fazemos nascer em nós os homens novos que precisam renascer. Que o bom samaritano seja sempre o nosso exemplo. Que nós possamos transitar pelas ruas com o olhar que ele teve, e que os nossos corações tenham a mesma força desse homem, para que nós possamos nos ajudar a fazermos essa transição juntos, porque viemos juntos e daqui juntos nós vamos partir. Fiquem em paz em nome de Deus. E assim seja.